Bem, a esquerda está comemorando que o Ibovespa vai ter uma máxima histórica, enfim, mas eu vou trazer um outro ponto de vista aqui muito interessante, que a esquerda e o pessoal que está defendendo o governo esquece de falar, que é basicamente a inflação da base monetária, né? Que basicamente fez o real perder valor nos últimos anos. Basicamente, como vocês podem ver nessa matéria aqui, o Bovespa é máxima histórica, e aí, resumindo, é uma matéria aqui de economia, enfim, aí pergunta, vale para investir, não sei o quê. Mas o foco central é o seguinte: esse ganho, ele é um ganho real? Porque você tem que contar uma coisa: toda moeda fiduciária, ela está sujeita à inflação e desvalorização. Pela questão do seguinte, como por exemplo, o Banco Central Brasileiro, ele tem autonomia para poder injetar dinheiro na economia via impressão de moeda, aumentando assim a base monetária, fazendo a gente ter inflação da base monetária, que vai desvalorizar a moeda, enfim, é uma coisa básica que acho que todo mundo já sabe. Só que aí que entra o problema, isso reflete também no valor das ações na bolsa, e com o Ibovespa não é diferente, até porque o Ibovespa, ele é um ativo negociado em real. E aí a gente vem para essa outra matéria aqui, ó, que o Ibovespa não bateu o seu recorde real. E aí, enfim, vamos... Cadê o gráfico aqui embaixo? Aqui, ó. Esse gráfico eu vou mostrar para vocês. Na teoria, em janeiro de 2008, o Ibovespa teve sua máxima histórica, chegando perto de 180 mil pontos, se fosse considerar a inflação atual. E aí você tem agora o Ibovespa batendo um recorde aqui, né? E sim, recorde entre aspas. Essa matéria aqui é antiga, mas mostra o que provavelmente vai dar 180 mil aqui, mas mostra o que a inflação faz. Porque na teoria, a máxima foi 180. Na teoria, foi 180. Por quê? Por causa da inflação. É basicamente essa que... Uma coisa que muita gente acaba esquecendo de olhar. Esse que é o motivo que eu gosto de falar, que os governos, eles escondem esses dados econômicos supostamente bons. Eu não estou falando de Lula ou Bolsonaro aqui não, tá? Eu estou falando basicamente todo o governo comemora. O governo passado comemorou a máxima histórica da Bolsa e, como eu estou mostrando para vocês aqui, a máxima histórica foi lá em 2008, antes da crise econômica de 2008. Enfim, não adianta nada a gente ficar comemorando dados inflacionados, né? Se a gente for colocar a inflação no meio, a gente vai ver que o Brasil está muito pior do que aparenta estar. E aí a gente pega aqui, ó, o EWZ. O que é o EWZ? O EWZ é o representante da Bolsa Brasileira lá fora, né? E olha só isso aqui. Vocês estão vendo uma coisa aqui que eu estou vendo? Lateralização total. Ou seja, sem crescimento real desde 2020. Ou seja, isso aqui mostra que essas máximas históricas, não sei o que, não vale nada. A máxima histórica está aqui, ó. Está aqui em 2008. Quando bateu $100 o ativo. A partir daqui, ó, não vale mais nada. Esse que é o poder do governo quando decide inflacionar a base monetária. Esse que é um veneno. Que inclusive eu fiz o vídeo aí sobre esse mini documentário que eu fiz sobre a questão do déficit fiscal em um país e os riscos que isso é. Eu trouxe de uma forma bem ampla e ao mesmo tempo resumida. Eu trouxe tipo assim, vários tópicos e compilei um pouco... Eu compilei vários tópicos e compilei em 16 minutos, resumidamente. E aí, nós temos outra questão. Tá, mas o que o governo está fazendo para poder cuidar dessa, entre aspas, inflação? Porque o que o Banco Central basicamente faz quando ele aumenta a taxa de juros é remediar o problema da inflação, né? Quer dizer, o aumento de preço. Por quê? A partir do momento que a inflação da base monetária foi feita e não houve o incremento de produtos a mais naquela economia, o dinheiro perde valor. É igual eu citei no meu vídeo que eu fiz, que é basicamente o seguinte: por exemplo, quando você tem um carro exclusivo que vale 10 milhões de unidades cada, a partir do momento que aquela empresa decide fabricar mais naquele modelo, ele deixa de ser tão exclusivo igual ele era antes e ele perde valor, inevitavelmente. Por quê? Porque simplesmente você tem mais oferta dele. Agora, com dinheiro é a mesma coisa. Agora, a diferença com dinheiro é que é o seguinte: se você tem um incremento de produtos na economia, aí você aumentar a base monetária não vai causar tanto efeito, porque você tem mais produtos para poder comprar com a mesma quantidade de dinheiro. Porque se o número de produtos aumenta e a quantidade de dinheiro disponível continua a mesma, o dinheiro tende a supervalorizar. Alguns economistas tratam de que a deflação, né, que é o que aconteceria, é um problema para a economia. Só que esse é um erro. Eu vou explicar em outro vídeo por que a deflação ela não é um problema. Mas enfim, só uma curiosidade, o pessoal usou o Japão como exemplo, mas o Japão
tem uma coisa à parte, que é a cultura japonesa. A cultura japonesa é uma cultura que prega a questão da poupança, de não consumismo, diferente da cultura do ocidental, que é a nossa, de trocar de carro mais vezes, trocar de carro, de casa mais vezes, enfim, trocar regularmente determinados itens de consumo, diferente do Japão, que eles preferem ter uma economia. Mas enfim, vamos seguir o roteiro aqui. É que juros futuros saltam após fase de... esqueci de ler aqui a matéria. Galípolo recua e diz que se expressou mal sobre a aumento da Selic. Acontece o seguinte, quando não é novidade para ninguém, o governo, tipo assim, ele a cada determinado período, ele indica um presidente do Banco Central. Essa reforma foi aprovada no governo Bolsonaro. E ano que vem, o Campos Neto vai deixar esse cargo e o Lula vai indicar um novo presidente do Banco Central. A expectativa do mercado é que o Galípolo seja indicado. Só que tem uma coisinha que o pessoal está muito preocupado, que é a questão do seguinte. O Galípolo, ele vai ceder a pressões do governo ou não? Provavelmente vai acabar sendo sim, porque o Lula, enfim, ele vai querer colocar alguém que seja ligado a ele, né? Não foi igual no governo Bolsonaro, por exemplo, que o ministro da Economia era era um puta ministro, né? Ele era um cara, um economista de sucesso na área de investimento privado, em diversos bancos, enfim. O cara era bom, diferente do Haddad, que só fez 2 meses de economia. Mas enfim, vamos tocar a matéria. E aí, quando a gente fala sobre essa questão de se expressou mal, porque ele falou assim, olha, eu não vou ceder opções do governo, se precisar aumentar os juros, eu vou aumentar. O que deu um alívio no mercado, mas isso não impede de ser jogadinha política. Para poder supostamente dar um agradozinho pro mercado, depois ele chega lá e começa, coloca pressão, entre aspas, para poder baixar os juros. Porque a gente tem que lembrar de uma coisa, não é ele, vamos supor, ele indicar o Banco Central, o presidente do Banco Central, beleza. Não é só ele que indica a taxa de juros, você tem todo um conselho de política monetária, e o presidente vai indicando o pessoal ali ao longo do tempo. A questão é que é o seguinte, quando dá empate, o voto dele é desempate. E aí que tem a questão. Ele vai fazer pressão para poder baixar os juros? Não sei. O que vai ser muito perigoso, porque o juros futuro vai ainda mais disparar. Que aí foi o que aconteceu com essa matéria aqui, do juros futuro disparar, por causa dessa fala dele, enfim, mas isso é o de menos. E, enfim, agora, o pessoal tende a confundir esse negócio do IPCA com inflação da base monetária, mas já expliquei isso aí, enfim. E aí, gasolina e passagens aéreas elevam o IPCA de julho para 0,38%. Isso aqui é reflexo do governo querendo sanar o problema do déficit fiscal, colocando imposto, né? E isso inevitavelmente vai chegar, e alguém tem que pagar por essa conta. E é você, sou eu, é todo brasileiro que paga por isso aqui. Porque a gasolina, não só a gasolina, mas o diesel também, que colocaram taxa, esses produtos, eles são fundamentalmente necessários para a economia brasileira. Por quê? Diferentemente de alguns países como Estados Unidos e países da Europa, que possuem uma malha ferroviária muito bem desenvolvida, o Brasil não possui isso mais. Quer dizer, sequer que se possuiu, o Brasil nunca teve uma malha ferroviária muito forte. O JK ele apostou que o futuro seria as rodovias. Só que, como nós podemos ver, não deu muito errado. Chegamos ao ponto no Brasil de que 30% do custo de um determinado produto é frete. Esse que é o teu país, mas enfim. E aí entra no meu ponto de que o Estado não faz nada direito e que a alocação de recursos por parte do Estado é ineficiente. É só você pegar essa ideia ridícula do JK. Se deixasse a iniciativa privada de determinar o que era, entre aspas, viável, a gente provavelmente estaria com a malha ferroviária bem desenvolvida e também com um setor rodoviário bem desenvolvido. Se deixasse a iniciativa privada fazer, até porque nos Estados Unidos foi assim. Nos Estados Unidos, as ferrovias, enfim, era o próprio iniciativa privado que fazia. Essa que é a magia da coisa, né? Capital privado que faz gerar riqueza na sociedade. E aí nós temos outro negócio muito interessante. O governo central registra déficit primário de 38 bilhões em junho de 2024. E no primeiro semestre é de 68 bilhões. E aí a gente entra no seguinte problema de novo. Inflação da base monetária. Não vou ficar repetindo esse trem de novo. E aí nós temos aumento de diversidade da dívida, enfim. E aí nós temos uma questão do seguinte. Em 2028, a expectativa é de que a máquina pública brasileira seja tão inchada, com tanta dívida para poder pagar, enfim, que o Brasil não vai ter capacidade de investimento nenhum. No seguinte sentido, não vai ter dinheiro para poder sequer gastar com uma ferrovia, com uma estrada, com nada. O Brasil não vai ter capacidade nem de construir uma rodovia.
Esse é o nível que chegamos de dívida, mas por quê? Porque simplesmente quando o Brasil teve um grande momento de aproveitar a época do boom das commodities para poder o quê? Reduzir o tamanho do Estado, para poder deixar a iniciativa privada atuar mais, o governo inchar o tamanho do Estado, e como estava sempre tentando dinheiro, o governo achou que podia fazer aquilo o resto da vida, e aquilo veio com preço. Obviamente, quando um determinado produto está alto, o incentivo é de você produzir aquele produto, e aí você estabiliza depois a oferta e o preço cai. Foi o que aconteceu. O preço das commodities no mercado internacional caiu, entrou menos dinheiro e o Brasil se afundou numa crise, por culpa de incompetência dos governos Lula e PT. Agora, provavelmente se o preço dessas commodities tivesse em alta até hoje, provavelmente o PT estaria até hoje no poder. Esse é o negócio da coisa que eu gosto de falar. Economia, no fim das contas, é o que manda. Se a economia de um país vai mal, o governo pode fazer tudo bonitinho, mas se a economia for mal, o povo tira ele. Agora, é só você pegar o Lula, por exemplo. O Lula teve mensalão, petrolão, enfim, tudo. Só tiraram a Dilma lá porque a coisa ficou tão feia em 2016 que ninguém mais aguentava ela. Mas enfim, vamos seguindo o foco aqui, vamos lá. E gasto público, essa matéria aqui é de 2023, mas isso mostra um retrato interessante. Gasto público sobe 5 vezes mais que o PIB e ameaça inflação e juros, mas o PT quer mais. Esse que é o negócio. O PT, enfim, de esquerda, acha que o Estado ele deve ser o motor da economia, o que é falso. No fim das contas, o que importa é a iniciativa privada atuando. Porque a partir do momento que o governo ele reduz de tamanho, você abre espaço para o corte de impostos, os produtos naquela economia ficam mais baratos, você abre margem para que ainda mais no Brasil, que possui uma mão de obra barata, abre espaço para poder criar um mercado exportador, que foi onde a China ganhou dinheiro. A China começou a importar produtos de baixo valor, depois começou agora a vir com BYD, teve a maior incorporadora de prédios do mundo, enfim, teve um monte de benefícios da economia da China. Mas por quê? Porque eles diminuíram a pressão do Estado no indivíduo. Não estou falando que eles, como é que fala? Eu não estou falando que eles são um puta país capitalista, não é isso. Se for pegar o índice de liberdade econômica, eles estão lá embaixo. Acontece que por causa da mão de obra barata, eles conseguiram um puta salto econômico. Mas se você for pegar um ranking de liberdade econômica, eles não são tão livres assim. Inclusive o Brasil, se não me engano, está até atrás da China. E até é engraçado isso, né? Um país que tem um regime socialista, né? Um regime político socialista, é um país que tem mais liberdade econômica que o Brasil. Mas enfim, vamos lá. E aqui, ó, sobre a questão do despesa total do... Oh, meu pai, sai daqui. Despesa total do governo federal, né? Aqui mostra a trajetória. 2020 teve esse grande salto aqui de gastos por razões óbvias. Aí 2021 e 2023, 2021 e 2022 teve um pequeno aumento, né, provavelmente por causa dos precatórios, porque os precatórios são calculados com base no orçamento do governo passado. Por exemplo, se eu gastar 10 bilhões, por exemplo, esse ano, no próximo ano, a justiça determina um gasto precatório baseado nesse gasto. Pode ser que esse motivo de ter subido esses gastos, pode ser também o Auxílio Brasil, que o Bolsonaro aprovou na época, ali no meio do ano, provavelmente por questões eleitoreiras, não vou negar isso. Mas enfim, são dois fatores que eu vejo por ter aumentado esse gasto aqui. E aí nós temos a questão seguinte. Olha o salto que teve aqui desse gasto. De 1923, que provavelmente está em trilhões, realmente está em trilhões, subiu para 2,62. Agora, se você for botar na conta do lápis, dá basicamente o déficit primário do governo Lula. Se o governo tivesse se preocupado em cortar gasto, esse déficit jamais teria acontecido. O Brasil já tem um déficit nominal preocupante. E aí vem um governo que estoura um déficit primário, aí tá de sacanagem com a minha cara. E o pior não é nem isso. O pior é que a gente está arrecadação recorde, corrigido pela inflação. Isso que é o mais bizarro da coisa. Mas enfim, pessoal, eu vou deixar vocês por aqui. Esse aqui foi o resumo que eu queria trazer para vocês da economia brasileira. Mas no mais, valeu, até!